Da Mangueira. Dinho, é contigo mesmo. Faltando 26 dias para contratação. É o seguinte, Valmir, segura aí, rapidinho, Valmir. Eu tô aqui com o Roger Aguilera, o presidente. Aí, pelo amor de Deus. Não, o Dinho tá enrascado lá. Exatamente, eu tô aqui com o Roger Aguilera, presidente. Ele tá aqui com a gente no espaço. Eu já pergunto, eu começo logo perguntando, daqui a pouco vocês vão seguir, mas Roger, Diogo Oliveira, Paysandu tem planos para que ele continue a temporada que vem, porque os números dele são assim, surpreendentes. Como é que está o Paysandu em relação ao futuro do Diogo Oliveira? Boa noite para ti, bom te ter aqui, Roger. Cadê o Roger? Tá um pouquinho baixo aí, Dinho, vamos dar um gás aí. O Paysandu tendo o êxito aí na Série B, né? Se tiver o acesso, isso aí foi no momento em que ele veio, colocaram alguns gatilhos e esse era o gatilho, porque o Diogo, quando ele chegou para o Paysandu, tinha uma proposta da China e uma outra proposta de um clube sul-americano, e ele optou por vir pelo Paysandu. Então a situação do Diogo é essa, né? Uma situação, o Paysandu está numa situação que é incômoda para a gente, né? Não é impossível, mas assim, a gente precisa fazer uma campanha de muitas vitórias aí para poder começar a brigar pela parte de cima da tabela. A do Diogo é essa. Outros jogadores aí tem uma outra situação. A dele, para ele vir para cá, foi essa, entendeu? Mas ele teve sondagens agora para sair, a multa dele até o final do ano é alta. E tem a situação do Leandro Vilela, né? Pintaram algumas propostas. Não, o Leandro Vilela tem contrato até o final do ano que vem. Mas se surgir, assim, eu te pergunto, se surgir uma coisa boa para o clube e para o jogador, a possibilidade dele sair existe, né? Não só o Leandro Vilela, como qualquer jogador. Todo jogador que tem contrato, pode vir qualquer clube tentar tirar, mas aí tem as multas, né? Por exemplo, o Thalisson, ele não é um ativo do Paysandu, do Curitiba. Se vier, ou o Curitiba pede o atleta, se ele já fizer os jogos que ele não pode mais jogar em outro clube, aí se ele já fizer o 9º jogo aqui no Paysandu, ele não pode mais jogar em outro clube. Eu acho que ele já fez. Então, passando isso aí para ele do Paysandu, só se tiver uma proposta, a cláusula dele é maior, mas ele é um atleta que não é do ele tem um empréstimo, ele já tem uma multa elevada lá no Curitiba. Então, assim, cada caso é um caso, mas todo jogador, por exemplo, nós já tivemos sondagem aqui com atletas e a gente falou, olha, esse atleta só sai se tiver um valor pago ao clube de tanto, entendeu? No caso do Leandro Vilela, que você falou, ele tem contrato até o final do ano. Tem que fazer uma proposta e o pessoal tem que aceitar, senão tem que pagar a multa, né, do contrato. Valmir, Roger na escuta, Gerson também. Gerson Nogueira. Olá, Roger, boa noite. Como está aí? Eu sei que são coisas que nem sempre podem ser, né, expostas publicamente, isso é mais um trabalho de bastidores. Como está o esforço de vocês no sentido de resolver essa questão de transfer ban e resolvido? Você tem uma ideia da quantidade de reforços que o Paysandu teria interesse em buscar? Vamos lá. Hoje, Gerson, a nossa situação financeira do Paysandu, isso aí é até bom a gente falar desse assunto para pegar a audiência do programa aí de vocês, para o torcedor estar ciente, porque muita gente superficialmente fala das coisas assim, e o torcedor, logicamente, que tem a paixão, tudo. Mas, assim, hoje a máquina do clube é muito pesada. Não é só a folha, tem os encargos, você tem todos os funcionários do clube. Hoje a estrutura do clube é muito pesada. Então, hoje, com as contratações que nós fizemos na primeira janela, a gente está, assim, no limite já. Está muito no limite. Então, assim, precisamos hoje pagar a folha. Eu quero pagar até amanhã a folha. Hoje o Paysandu está com todos os deveres, mas eu preciso pagar agora essa folha que venceu, deve ter uns 4 dias que já venceu, eu já comecei a pagar, eu preciso finalizar isso aí. Então, a prioridade é primeiro pagar a folha desses atletas que estão a 9 jogos sem perder. Isso aí na história do clube, do Paysandu, isso aí bateu o recorde já. É muito difícil você ficar 9 jogos sem perder.
O Paysandu ele vem tendo uma campanha. Então, eu acho que todo clube de Série B precisa de reforço. Sim, sim. Não é só o Paysandu. Exato. Então, você pega aí, o Paysandu fez um jogo com o Atlético Paranaense lá que poderia ter um resultado melhor. Ontem o São Paulo foi lá e perdeu. E o Atlético Paranaense precisa de reforço, São Paulo precisa de reforço. Verdade. Mas, assim, tem um time competitivo. Assim, achar um meia que vai chegar aqui, não é que eu vou contratar o jogador e vai dar certo. Graças a Deus a gente conseguiu naquela janela lá que quase ninguém contratou, o Paysandu contratou 10 e conseguimos dos 10 aí ter um êxito muito grande e conseguiu. Eu acho que o nosso problema não é o maior reforço. Eu acho que o Transferban incomoda. Tem uns 2 jogadores que a gente vem já evoluir aí para contratar caso a gente resolva isso rápido. Mas assim, preciso resolver a situação da folha, preciso correr atrás de recurso aí para poder pagar esse Transferban e aí a gente poder contratar. Você já deixou claro, aqui é o Valmir falando, Roger, um abraço para você. Deixou claro que a prioridade é a folha de pagamento, né? Agora, de vez em quando a gente recebe aqui algumas perguntas de torcedor, Roger, tipo assim, Paysandu pensa em jogar no Mangueirão? Essa semana eu conversei aqui com o Castilho na terça-feira e dizia o seguinte, o Paysandu na média de 14, 15 mil espectadores na Curuzu tem uma liquidez muito melhor do que colocar mais ou menos 25 a 30 lá pelo Mangueirão. A pergunta é, vocês realmente estão tendo liquidez melhor jogando na Curuzu? E no aspecto esportivo, vocês pensam em voltar a jogar no Mangueirão, Roger? Assim, no aspecto esportivo, a gente começou a ter resultado melhor na Curuzu. Ponto. Isso aí a primeira coisa já matou, porque na Curuzu a gente voltou a ganhar. Até os jogos do Mangueirão, no momento em que estava parada a Curuzu, a gente não conseguiu ganhar. E aí viemos para a Curuzu, começou a ganhar, teve aquela mudança toda. E até o número do jogo do Remo, eu não lembro qual foi, eu acho que deu 29 mil pessoas ou 27 mil, e a receita do Remo foi menor do que a nossa aqui com os 15, 14 mil. Então isso aí também já é um fato. Só que, por exemplo, por mais que eu tenha aumentado o valor do ingresso, que sobe 280 mil, a média aqui, 300 mil, a minha folha é 2 milhões e pouco. Então, assim, ajuda, mas não é o que está resolvendo. Tem que ter outras fontes de receita aqui. E eu preciso da ajuda do torcedor. Vou fazer, estou bolando aqui com o marketing aqui do clube, alguma campanha aí para poder ajudar a gente aí no Transferban. Nós fizemos a campanha do CT, arrecadamos 116 mil, 120 mil, e a gente precisa gastar 4 milhões lá. Então, assim, para o torcedor entender que é muito pesado o jogo hoje, financeiro, a gente precisa de recursos. A gente precisa da ajuda do torcedor, que ele patrocina esse clube, só vive por causa do torcedor do Paysandu. Mas assim, na hora de falar, assim, a gente escuta muita coisa, mas na hora de que quiser resolver, a gente está... Assim, eu tô pedindo ajuda porque, assim, a gente está no limite aqui. Eu consegui um recurso no começo do ano aqui para girar a máquina que estava parada. Agora eu estou conseguindo outro recurso de fora para conseguir pagar essa folha aí, mas esse mês agora está muito apertado o negócio, não está fácil não. Não está fácil. E para fechar, Roger, o Keffel voltou mesmo a ser integrado ao elenco do Paysandu, já que ele tem contrato até o final do ano? Não, o Keffel, a situação dele, está negociando com o empresário dele para ele ir para outro clube, tem uma negociação aí para ele já desvincular e seguir a vida em outro clube. Acabou que não deu certo aqui, foi uma situação de um atleta que a gente apostou e não deu certo. E como no futebol tem isso, né? Então, assim, a gente apostar no jogador que tem um salário alto, de fazer um contrato longo e o cara não dá certo, aí, olha, já imaginaste como fica, né? Então, a gente está num dilema aqui. Se o cara dá certo, a gente é amador de ter feito um contrato em que o cara não colocou cláusula de renovação automática. Agora, se o cara não dá certo, como foi ele, e tu aposta, aí tu é amador. Então, a gente está muito na linha tênue, porque a gente acaba não revelando o jogador, aquela história que todo mundo já sabe. Então, é um passo de cada vez. A gente, com toda dificuldade, vem avançando no CT do clube, fazendo obras, fazendo reforma aqui na Curuzu também, para poder dar uma cara melhor para o torcedor. Muita coisa vem sendo feita, muita coisa vem sendo paga aí. Acho que pagamos mais de 10 milhões já de dívida de um ano para o outro. Faz parte aí de quem assume o Paysandu, mas só para deixar que a realidade financeira nossa aí é delicada, mas a gente vem avançando. Graças a Deus a gente conseguiu trazer esses jogadores aí e estão dando conta do recado. Inclusive eu tive várias sondagens de vários atletas que para clubes aí seria um reforço, né? E a gente está conseguindo segurar aqui. Ô, Roger, só para encerrar, sei que o tempo é corrido, você está falando do marketing que pode criar essa campanha. Inclusive eu falei no programa de terça-feira dessa campanha. Já tem o nome
nessa campanha, você já tem uma ideia de quando ela vai ser lançada e como vai ser para que o torcedor participe? Gênio, a ideia é lançar antes do jogo. A gente tá, isso aí foi uma conversa, uma reunião que eu tive hoje, pela parte da tarde aqui. Eu sentei com todo o grupo da comunicação aqui e a gente está bolando aí estratégias e até o jogo, antes do jogo do Vila Nova, a gente já vai lançar isso aí. Conte comigo, não conte até 10. Tá bom. Valeu, Roger. Aqui. Falou, obrigado, Roger. Um abraço. Obrigado. Bom papo aqui com o Roger e parabéns ao Dino pelo esforço de colocar aí o presidente do Paysandu. Ele foi muito claro em tudo. Não o áudio tô preocupado com o áudio. Bom? Muito bom, Dino, muito bom. Maravilhoso, parabéns aí. Mas ele foi muito claro, não tergiversou, foi direto ao assunto, né, Gerson? Tranquilo, a gente também fica sabendo de uma vez por todas que a folha do Paysandu está em mais de 2 milhões. Exatamente. Essa informação ali, a gente pegou ali. E aí ele falou, não é só folha não, os insumos, né? Eu ia perguntar, mas não parecer muito bisbilhoteiro, me segurei, mas ele falou. Ele falou, né? É importante, para mim, fica muito clara a responsabilidade, né? A responsabilidade administrativa. Quando eu falei, já até especulando uma ideia de reforços, que tem sido dito, né? Que se o Paysandu fica em dia com a FIFA, né, essa questão aí do débito do Keffel, se o Paysandu ia atrás de reforços, ele diz que antes de qualquer ideia de reforço, até porque todo time da Série B precisa mesmo de reforços, precisa, sim. Qualquer time do mundo precisa, né? É importante cuidar, né, das obrigações imediatas, folha salarial, né, folha do elenco, dos funcionários, a estrutura. Mover uma máquina dessa de um clube é uma empresa de um porte, é como se fosse uma empresa de porte médio para cima. E a diretoria do Paysandu, acredito, junto com a comissão técnica, vai dar moral para esse grupo que está aí. Olha, vocês estão a 9 jogos sem perder, a gente está com dificuldades, a gente não tem condição de trazer reforços, vocês são os nossos reforços, aliás, os 10 que vieram, todos estão ajudando, se a gente for olhar, né? Uns são titulares absolutos, outros estão entrando e colaborando, enfim, eu acho que é por aí que o Paysandu está raciocinando.